Fala aí, pessoal. Bora continuar falando de geometria analítica, continuar falando sobre retas, mas agora a gente vai especificar lá na equação reduzida da reta, falando sobre coeficiente angular. O que é isso, coeficiente angular? Na equação reduzida, eu não tenho a equação da forma y igual a mx mais n? Essa daqui é a minha equação reduzida da reta, lembra? O coeficiente angular da reta é o m. Esse mzinho aqui é o coeficiente angular da reta. Ele vai determinar o ângulo de inclinação da reta. Ele também é chamado de declividade. Então, você pode reconhecer através dessas duas palavras, coeficiente angular ou declividade. Então, pensa comigo aqui. Se você tem a reta no plano cartesiano, esse ângulo aqui, que é o ângulo de inclinação da reta, vou chamar de ângulo alfa, esse ângulo vai ser determinado pelo m. Mas como assim determinado pelo m? O m, que é o coeficiente angular, é a tangente desse ângulo. Tangente desse ângulo, ok? Então, pensa comigo. Se eu pegar e traçar uma reta aqui paralela ao eixo x, concorda comigo que por retas paralelas cortadas por transversal. Se você não lembra desse assunto, sobe o link aí para você dar uma olhada. Esse ângulo aqui também é o alfa. E aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde esse cara vai ser o y do b menos o y do a. E esse cara vai ser o x do b menos o x do a. Aqui vai ser o cateto oposto. E aqui vai ser o cateto adjacente. Então, além do m de ser dado pela tangente, eu posso determinar esse m fazendo yb menos ya, que vai ser o cateto oposto, sobre xb menos xa, que é o cateto adjacente. Isso é a fórmula da tangente lá em trigonometria, beleza? Se você não lembra disso, também vai subir o link aí para falar de tangente, seno, cosseno, que é bom que dá uma revisada, certo? Então, o m é o coeficiente angular, é a tangente do ângulo de inclinação da reta e pode ser dado pela razão entre a diferença entre os y sobre a diferença entre os x, ok? Certinho? Então, o que a gente vai ver agora é como duas retas diferentes se comportam dependendo do m delas, dependendo do coeficiente angular delas, e fazer dois exercícios, sendo um deles do Enem, beleza? Então, vamos lá. Retas paralelas. O que são retas paralelas? Você fala, são aquelas retas que não se encontram. Sim, mas eu também já dei uma explicação uma vez, em um desses vídeos, que aí eu não lembro qual agora, que as retas paralelas têm a mesma inclinação relativa, ou seja, têm o mesmo ângulo de inclinação. Sendo assim, as retas vão ser paralelas se elas tiverem o mesmo coeficiente angular, ou seja, se o m da reta R for igual ao m da reta S. Então, olhou duas equações, elas têm o mesmo m, eu já sei que essas retas são paralelas, certo? O n vai diferenciar uma reta da outra, mas elas vão ser paralelas, ok? E se os m's forem diferentes? Aí elas vão ser retas concorrentes, porque se elas não têm a mesma inclinação, uma hora elas vão se encontrar. Retas concorrentes, o m de uma é diferente do m da outra. Existe um tipo especial de retas concorrentes, que são as retas perpendiculares. São aquelas retas que formam um ângulo de 90 graus entre si. E as retas perpendiculares têm uma característica específica do coeficiente angular. O produto do coeficiente angular dessas duas retas tem que dar menos 1, certo? O produto do coeficiente angular dessas duas retas tem que dar menos 1. O que isso significa? Significa que o m da minha nova reta vai ser menos 1 sobre o coeficiente da reta antiga. Tá? Então, se você tem uma reta e quer saber a perpendicular, eu sei que o coeficiente da nova reta é menos 1 sobre o coeficiente da reta que você já
tem. A gente vai ver isso num exemplo já já, certo? Ok? Então, vamos para os exercícios? Vamos lá. Primeiro exercício, que é o do Enem. Diz assim: nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas A, B e C já existentes nessas cidades. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano. A torre deve estar situada em um local equidistante das 3 antenas. Qual o local adequado para a construção dessa torre? Em qual ponto tem que estar esta torre? Então faz o seguinte, tenta dar uma paradinha agora, tenta fazer, para o vídeo, que eu vou corrigir agora. Então tenta parar e fazer sozinho. Vamos lá. Como que eu vou fazer isso, gente? Se ela tem que estar equidistante aos 3 pontos, eu já falei sobre isso lá em geometria plana. Isso é o circuncentro. Vai subir o vídeo que eu vou falar disso para você. É o encontro das 3 mediatrizes. Porém, vamos focar aqui agora. Para ele estar equidistante aos 3 pontos, concorda que primeiro ele tem que estar equidistante ao ponto A e ao ponto B? Eu não vou fazer nenhum cálculo de equação aqui, a gente vai só desenhar, porque no Enem a gente faz isso. Depois eu explico como que a gente faria. Então, pensa comigo. Ele tem que estar exatamente entre o A e o B, no ponto médio dele, que é aqui, o ponto 50, 20. Porém, todos os pontos que estiverem nessa direção, que eu estou fazendo aqui de vermelho agora, vão ser equidistantes ao A e ao B. É o que a gente chama de mediatriz. E lá no B e no C eu posso fazer a mesma coisa. Pegou. Agora, quem é o ponto médio de BC? O B não é 70, 20 e o C não é 60, 50? Faz ponto médio, ó. 70 mais 60 por 2 vai dar 65. E 50 mais 20 por 2 vai dar 35. Então, aqui no 65, 35 está o ponto médio. Eu vou traçar perpendicular aqui, mediatriz. Está vendo onde eles se encontraram? Ó, esse pontinho verde. Esse pontinho verde ele é equidistante ao B e ao C e é equidistante ao A e ao B. Sendo assim, ele é equidistante aos 3 pontos. Resposta certa, letra E, de extremamente fácil. Como que você teria que fazer isso? Calculando. Você teria que pegar a equação da reta BC, teria que fazer a equação da reta. Depois, a perpendicular a essa reta, passando pelo ponto médio. Daria um trabalhinho. No Enem é fácil, porque no Enem tem o desenho e você consegue enganar. Mas nem sempre vai ser assim. Então, a próxima questão que a gente vai fazer agora, ela fala justamente sobre os cálculos que a gente tem que fazer. Ok? É uma questão da UEL 2020. Vamos dar uma olhada? Na exposição virtual A Beleza da Matemática, realizada no Museu do Amanhã, o belo é celebrado como simetria matemática, como exemplificado na figura a seguir, da asa da borboleta que você está vendo. No plano cartesiano, 2 pontos distintos, P e Q, são simétricos em relação a uma reta R, se as seguintes condições forem simultaneamente atendidas. A distância de P a R é igual à distância de Q a R, e a reta que contém P e Q é perpendicular à reta R. Ok? Suponha que no plano que contém a imagem da borboleta, o eixo de simetria R seja dado pela equação y mais x igual a 2. Se P menos 2, 0 é um ponto desse plano, assinale a alternativa que apresenta corretamente o ponto simétrico a P em relação à reta R. Mas você reparou, é uma questão grande, né, com leitura complicada, porém, pior ainda, ela não tem desenho. Você até pode construir o plano cartesiano. Pode, vai te ajudar.
mas nem sempre vai ter espaço suficiente. Mas vamos então construir aqui no plano cartesiano o ponto P menos 2, 0 e a reta y mais x é igual a 2. Beleza? Eu vou construir esses dois caras. Olhando para cá, y mais x igual a 2. Como que eu fiz para construir a reta? Como que eu fiz para construir a reta? Eu simplesmente peguei dois pontos em que y mais x seria igual a 2. 1, por exemplo, e 2, 0. Por dois pontos passo uma reta, tracei a reta. E o ponto menos 2, 0 também está marcado aqui. Eu coloquei como A, mas ele é o ponto P, tá? Então, deixa eu acertar aqui. Ponto P. Ok? Sendo assim que a gente já tem agora o ponto e a reta, como que eu faria para achar o simétrico? Como que eu faria para achar o simétrico? A distância desse ponto a essa reta tem que ser a mesma do que essa reta ao meu próximo ponto. E distância sempre formando ângulo reto, ok? Sempre formando ângulo reto. Então, eu vou precisar fazer a equação da perpendicular que passa pelo ponto menos 2, 0 e depois achar o ponto que está à mesma distância. Vamos tentar fazer isso? Vamos tentar fazer isso? Vamos lá. Quem é a equação original? A minha equação original, que está com a reta verde, é y mais x igual a 2. Transformando ela em reduzida, y igual a menos x mais 2. Porque o x que estava somando passou para o outro lado, diminuindo. Isso me diz que o m, o coeficiente angular da reta, é menos 1. Eu sei que a perpendicular, o produto entre os coeficientes, tem que dar menos 1. Se a minha primeira reta já tem o coeficiente menos 1 e eu tenho que multiplicar por alguém para continuar dando menos 1, quem vai ser o coeficiente angular da segunda reta? Menos 1 vezes quanto que dá menos 1? Muito bem, 1. Então, o coeficiente angular da minha nova reta é 1. Ou seja, eu sei que a minha nova reta ela tem que ser mx mais n, e esse m é 1. Então, vai ser x mais n. Só que quem é o n? Ela não passa por esse ponto aqui, menos 2, 0? O ponto satisfaz a equação da reta. Então, quando o x é menos 2, o y é 0. Então, 0 igual a menos 2 mais n. Menos 2 passa para o outro lado, mais 2. N igual a 2. Ok? Então, eu já sei agora quem é a minha equação. Y igual a x mais 2. Agora, repara. Preciso saber onde encontra. Com o desenho, é mole. Você está vendo que o ponto de encontro é o ponto 0,2. Só que para a gente que não tem o desenho lá na hora, eu vou ter que calcular a interseção entre as duas retas. Quando que essa reta vai ser igual a essa reta aqui? Quando os y forem iguais, ou seja, quando menos x mais 2 for igual a x mais 2. Letra para um lado, número para o outro. O menos x vai passar para cá como mais x, beleza? E o mais 2 vai passar para o outro lado como menos 2. 2 menos 2 igual a x mais x. 0 igual a 2x. X igual a 0. Substituindo em qualquer uma das duas equações, y é 2. Ó. 0 mais 2 dá 2. Então, meu ponto de encontro das retas é o ponto 0,2, como a gente já tinha desenhado ali. Só que esse 0,2, esse meu ponto médio, vou até botar aqui 0,2, ele é o ponto médio entre o meu primeiro ponto
que é o ponto P menos 2, 0. E o ponto X lá, vou botar até um ponto Q, que eu não sei ainda. Então, esse ponto Q é um ponto XY. Usando a definição de ponto médio, eu sei que x menos 2 dividido por 2 vai ter que dar 0. E y mais 0 dividido por 2 vai ter que dar 2. Essa é a definição de ponto médio, né? Então, M sendo ponto médio de P e Q, eu sei que x menos 2 sobre 2 tem que dar 0. 2 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 0 é igual a menos 2 mais x, menos 2 vai passar para o outro lado, mais 2, x igual a 2. E o y? Y mais 0 dividido por 2 é igual a 2. 2 vezes 2, 4. Y mais 0 é y. Y é 4. Quer dizer que o meu ponto é 2, 4. Esse ponto aqui é o ponto simétrico. Beleza? Resposta certa, letra D, de demasiadamente fácil. Aí você pode pensar o seguinte: ah, Antônio, essa questão é muito difícil. Sim, mas essa questão é a que vai fazer diferença entre você que passou para aquele cara que vai ficar para trás. Então, pensa nisso, ok? Bons estudos, continue se esforçando que você vai conseguir. Valeu? Tchau, tchau.